Bom, eu queria agradecer a pandemia. Sério, como assim, Taveira? Agradecer a pandemia, cara, tanta tragédia, tanta coisa acontecendo. Mas eu, pessoalmente, eu quero agradecer a pandemia. Eu quero listar aqui pra vocês alguns motivos pelos quais eu, Taveira, quero agradecer a pandemia. O primeiro motivo, cara, é que eu tive que aprender a depender mais de Deus como um pastor. É como um cristão normal, como uma pessoa normal. A gente teve que entender que Deus é soberano ainda mais. Entender que tem situações que a gente não tem controle. E a pandemia tá aí pra mostrar isso, velho. A gente não consegue controlar quem pega o vírus. A gente não consegue controlar quem morre, quem é curado. A gente teve que aprender a depender. Eu, como pastor, líder de uma igreja, que trabalho com um ministério específico, pontual, a pandemia acelerou meu processo de dependência de Deus, e essa é a primeira coisa. A segunda coisa é como igreja. Cara, como igreja, a gente teve que desenvolver isso aqui cada vez mais. Como igreja, a minha igreja teve que investir em equipamento de transmissão de culto. A minha igreja teve que desenvolver equipe. A minha igreja teve que desenvolver, capacitar ministerialmente muitas pessoas tecnicamente, teve que se desenvolver tecnicamente. A minha igreja hoje transmite culto ao vivo, coisa que talvez, se não tivesse a pandemia, isso ia acontecer daqui a uns 3, 4 anos. E sem contar que hoje é extremamente necessário essa comunicação digital, essa conversa que a gente tem direto na tua casa, velho. Agora imagina se a pandemia não faz isso, a gente atrasaria o processo. E eu tenho certeza que, como estou falando como igreja, mas muitas empresas se adaptaram, investiram muito para desenvolver essa parte da sua vida, do seu trabalho, do seu negócio. As crianças estão cada vez mais envolvidas, você como profissional teve que se adaptar e desenvolver sua vida tecnológica. Meu pai agora, ele paga boleto pelo aplicativo do celular, cara, olha só. Coisa que ele não fazia antes, que ele nem saberia mexer, hoje ele foi obrigado. Ou seja, a pandemia nos obrigou a nos desenvolvermos tecnologicamente. E como igreja, a gente fez isso também. Então, como igreja, você que está me assistindo, existem coisas ali que a gente precisa melhorar na igreja, e a pandemia forçou um pouco a barra nisso e fez a gente expor mais a cara nas redes sociais, investir mais nas redes sociais, valorizar as redes sociais como igreja. Terceira coisa que eu aprendi na pandemia, velho, é que como líder, eu sou um líder, preciso de pessoas, velho. Sem pessoas eu não consigo mais fazer nada sozinho. Eu acabei de falar no ponto 2 que a minha igreja teve que se expandir, teve que desenvolver outras áreas, teve que desenvolver outros setores para poder alcançar as pessoas, para poder servir as pessoas, para poder evangelizar e falar do amor de Jesus para as pessoas. E como líder eu preciso de pessoas ainda mais. Eu preciso de equipe, eu descobri isso. Às vezes, eu olhando para minha liderança um tempo atrás, eu consigo perceber que eu era um cara que fazia muitas coisas sozinho, porque estava tudo certo, dava tempo, tinha estrutura, tinha organização, corria, era meio estressante, mas eu conseguia fazer sozinho. Só que hoje eu não consigo fazer mais nada sozinho, e a pandemia me mostrou isso. A pandemia me mostrou que eu preciso de pessoas para me ajudarem na parte técnica, a pandemia me mostrou que eu preciso de pessoas para orarem por mim como pastor, como líder. A pandemia me mostrou que eu preciso de líderes para chegar na casa de outros adolescentes, líderes de jovens, galera que está me acompanhando. A pandemia me ensinou, como pastor e líder, a confiar mais no meu ministério nas pessoas que trabalham comigo. Coisa que muitas vezes eu fazia tudo sozinho porque eu não queria confiar nas pessoas, eu queria ter o mérito, eu queria ser o responsável por aquele sucesso. E cara, hoje o sucesso do ministério depende das pessoas que trabalham comigo. E quanto mais pessoas engajadas estão ali, mais eu consigo bons resultados, mais a gente consegue bons resultados. E eu não estou falando aqui de número, não estou falando aqui de adolescente, não, eu estou falando de vidas alcançadas, vidas sendo tratadas, vidas sendo discipuladas. A pandemia me mostrou que como líder eu também preciso de pessoas. A quarta e penúltima coisa que eu quero agradecer à pandemia foi aprender a caminhar com dor e sofrimento. Muitas vezes a gente não está preparado a caminhar com dor, caminhar com sofrimento, caminhar com medo, caminhar com tristeza. A gente não foi feito para isso. O pecado fez com que a gente sofresse essas consequências. O pecado nos trouxe a morte, a palavra de Deus nos fala isso. Por causa do pecado a gente morre agora. E óbvio que a pandemia ela explanou isso de uma maneira muito forte, como pessoas próximas estão morrendo, perdendo parentes, perdendo primos, tios, conhecidos. Nós na igreja perdemos 2 pastores, líderes que trabalhavam com a gente, se reuniam com a gente aqui. Só que a pandemia me mostrou que, para mim, para você que está assistindo, que continua vivo, que a gente tem que aprender a caminhar com a dor, a respeitar a dor, a sofrer a dor, a viver a dor, mas não a negar isso ou a excluir isso.
Muitas vezes na nossa caminhada a dor vai se fazer presente. E o que a gente vai fazer em relação a isso? Vai parar? Vai desistir? Não, velho. A pandemia me ensinou a caminhar com a dor. E a última coisa é que, em geral, eu cresci. E eu cresci muito mais na minha vida pessoal com Deus, na minha vida no relacionamento com a minha família, no caso com a minha esposa. Eu cresci muito mais no conhecimento, nas fronteiras que eu tive que abrir para outros universos, o universo online ainda mais, o universo digital ainda mais. Eu já sempre fui um cara que gostei dessa área, mas eu tive que usar essa ferramenta, usar isso tudo para poder abençoar vidas, para poder servir as pessoas, poder me relacionar com pessoas. Então é muito importante a gente entender que a pandemia é trágica, é sofrida, é dolorosa, me machucou, me entristeceu muito, me trouxe muito medo. Eu não quero que você ache aqui que a pandemia foi uma bênção na minha vida, mas é importante a gente olhar para as dificuldades, para as lutas e ver o que elas têm para nos ensinar, velho. E é essa reflexão que fica para mim. Eu cresci porque eu pude, em meio à situação trágica, em meio ao deserto, tirar lições positivas para minha vida e te desafio a fazer o mesmo. Te desafio a analisar a tua vida, olhar aí para dentro do teu coração e ver o que a pandemia te ensinou. Beleza? Deus te abençoe. Tamo junto. Fechou?